Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Mamãe Blogueirinha Brasil. E no vídeo de hoje, o assunto é recuperação no pós-parto cesárea. Mas antes de começar esse vídeo, aproveita e se inscreve no canal, deixe seu like e segue a gente no Instagram. Gente, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo, então eu chamei minha mãe, porque ela que tava comigo na maternidade. Vem pra cá, mãe. Tcharam! Tudo bem? Boa tarde, bom dia. Então, eu fiz alguns pontos pra gente começar a falar, porque é muita coisa, então às vezes a gente se esquece. E o primeiro ponto foram as primeiras 24 horas na maternidade, que, no meu ponto de vista, foram as horas mais doloridas, né, mãe? As mais difíceis, né? Foi muito difícil. A minha cicatriz ardia muito, queimava. A minha mãe tava lá o tempo todo, ela ficou comigo o tempo todo no pós-parto. E era difícil pra levantar, era difícil pra virar. O que você lembra, mãe? A verdade é que eu sou mãe de 2 filhos, parto natural, e foi a minha primeira experiência realmente acompanhando. E fiquei bastante apreensiva quando ela chegou do centro cirúrgico. Foi bastante difícil ver aquela cicatriz que até então eu só via em revistas ou pela internet. Só pra fazer um ponto, eu não cogitava em ter cesárea. Exatamente. Eu queria muito um parto normal, então eu só estudei o parto normal. Em nenhum momento eu pensei numa cesárea. E o pós da cesárea é muito complicado. Então a gente se deparou Sim. com uma situação que até Na verdade foi uma surpresa para todos, porque ela é bailarina, ela sempre estudou dança, então nós pensávamos que isso, e fez exercícios durante toda a gravidez. Então eu jurava que eu ia ter parto normal. E tudo isso contribuía para um pensamento de que sim, ela teria um filho de parto normal, o tempo inteiro fazendo agachamento, lendo livros, enfim. E eu realmente me surpreendi. E quando eu me deparei com a chegada dela do centro cirúrgico, já no corredor, pelo rostinho dela, eu já fiquei bem apreensiva, mas eu não sabia o que me esperava. Ficar um alerta, né? Para quem fique com você, para que quem você escolha para te acompanhar nesse período, seja uma pessoa realmente forte, porque são 3 dias em que você tem que estar Preparada psicologicamente. preparada, exatamente, muito bem colocado, preparada emocionalmente, psicologicamente, porque você tem que estar atenta ao bebê. No nosso caso, né? Nós optamos e o bebê o tempo inteiro estava ao lado da minha filha. E também não que você não tenha o apoio de uma equipe de enfermagem, mas eu queria estar ali o tempo inteiro tomando conta realmente dos dois. E deixa eu fazer um parênteses. A cesárea, como eu não estava esperando, você acaba de sair de uma cirurgia e normalmente quando você faz uma cirurgia você quer descansar, você fica grogue, tem anestesia e você acaba de ter um bebê. Então você não consegue nem descansar direito porque você sabe que você tem a responsabilidade de ter um bebê ali do seu lado, você acabou de ter uma cirurgia, tá toda cortada, são 7 camadas que cortam da sua barriga, então 10 centímetros. Você fica muito fragilizada e você ainda tem a responsabilidade de um bebê. Sim, é um misto, né, de uma alegria incontrolável, porque você vê aquele ser tão pequenininho e você precisa, né, amamentar, você precisa dar todo o seu amor, precisa cuidar, porém, você tem um limite. Eu tive meus 2 filhos de parto normal e na primeira hora eu levantei e saí pelo corredor do hospital, inclusive minha filha nasceu praticamente dentro do carro e já chegou no hospital já
praticamente já tinha nascido, né? Só fiz os últimos procedimentos e ela nasceu. E o meu outro filho também de parto normal. E a recuperação é instantânea. 1 hora depois eu estava super bem e no dia seguinte fui para casa. Porém, imagina uma pessoa que está com uma cicatriz de 10 centímetros e com 7 camadas, né? Um corte que é bem difícil. E quem está ali precisa fazer a asepsia desse corte, precisa também apoiar o lado emocional, dói bastante, é difícil. Eu coloquei aqui um ponto que acabou de ter o bebê, tá com aquela anestesia, tá com a cicatriz, você mal consegue virar pro lado, então acaba também sendo muito difícil pra mãe, porque eu acho que quem faz o parto cesárea, né, ou quem opta já direto pelo um parto cesárea, acha que não vai sentir dor, ou o médico fala, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo. E na verdade, assim, é tranquilo porque você não sente a dor do parto, mas você sente todo um pós. A dor, ela vai sendo prolongada, né? A dor do parto, ela é aquela hora e acabou, né, mãe? Na verdade, o que eu gostaria de deixar, assim, bem claro aqui, embora a diferença de idade, né? Eu pude ver ao vivo e a cores a diferença, mesmo depois de tantos anos, do meu pós-parto e do pós-parto da minha filha. Então, a minha dica é, se você precisa realmente ter um filho através desse tipo de parto, que é o parto de cesariana, tenha ao seu lado alguém forte, alguém disposto a ficar sem dormir, alguém disposto a ficar ali 24 horas, 24 horas e responsável por 2 pessoas. Pelo bebê, pela mãe. Pode ser sua tia, sua amiga, uma avó, como foi o meu caso. Que seja quem for, essa pessoa precisa saber, e aqui fica um alerta, que sim, ela vai passar por um período bastante difícil. O corte, ele é um corte que me assustou. Eu fiz todos os procedimentos e dentro de toda a asepsia, fiz questão de conversar com a enfermeira. Mãe, você lembra com o que álcool 70, álcool 70 e sabonete líquido? Nós usamos Protex. Foi o Protex, que é antibacteriano. Nós usamos esse sabonete. E depois não pode ficar molhado de jeito algum. Tem que ficar sempre sequinho. E pra secar dava muito nervoso, gente, porque ela secava com algodão e dava pra sentir assim, os pontos mexendo. Não, algodão não. Não, era com gás. Algodão não pode. Pra você ver como que eu não lembro. Ela tava realmente bastante grog. Digamos, que causa aquela sonolência, né? E com muita dor. Muita dor. Você não deve falar muito, né? Pelo incômodo de provocar gases e... Verdade, deixa eu abrir um parênteses. Os gases, gente, era muito ruim. Era horrível. Porque você não podia falar e você fica cheio de gases e não tem como você se mexer. Qualquer posição que se você vira, se você vai pra frente... Até de respirar dói. Até pra respirar dói. Então não tem como, você acaba acumulando gases e aquilo dá um incômodo absurdo. Cada vez que você abre a boca pra falar, até pra pedir, então você tem que evitar, já combina tudo antes, né? Porque cada vez que você fala, você engole ar. E o ar provoca gases. E os gases provocam dores muito fortes, né? E você tem que estar ali pronta para amamentar. Sobre a amamentação. A amamentação também foi uma parte bem complicada, assim, nos primeiros dias. Porque eu não tinha muita posição para amamentar, porque tudo doía. Então, para mim foi muito complicado. Assim, acho que não foi nem um amamentar em si. O meu peito deu uma rachadinha, mas muito de leve, assim, os primeiros dias é normal. Aí a enfermeira falou que eu podia passar o leite no mamilo, eu passei e melhorou, graças a Deus. Então esse nem foi o problema.
mas eram algumas posições só que eu conseguia ficar com o bebê e amamentando, e o bebê, ele não sabe, né? Então é legal assim você ter outras posições para amamentar, e eu só conseguia ficar sentada, ou então eu deitada e ele do meu lado, mas eu não conseguia me mexer, então toda hora eu tinha que chamar minha mãe. Se o mamilo saía da boquinha do bebê, eu tinha que chamar minha mãe pra mãe, vem aqui pra endireitar o meu peito, porque eu não conseguia me mexer. Então... e tem todo esse processo, né, de você tá ali olhando o bebê e olhando a mãezinha, né? Você tem que estar o tempo inteiro atenta. Eu vi cada ponto da minha filha, eu limpei cada ponto e eu achava que aquilo nunca ia fechar, e mesmo posteriormente, quando fomos para casa, a dificuldade de cada passo. Em casa foi outro período, assim, né, do pós-parto. E em casa, pra dormir era muito difícil, eu só conseguia dormir deitada. Eu não Tudo conseguia muito virar, difícil. pra levantar era complicado, pra deitar era complicado, pra ir no banheiro, agachar, eu não conseguia. Não, pra evacuar, pra fazer xixi. Tudo, eu demorei acho que 4 ou 5 dias pra ir no banheiro. Cada minuto foi muito difícil. Muito difícil. Não recomendo o parto cesariano. Não recomendo. Eu tenho algumas dicas também pra maternidade. A gente já falou do álcool 70, que era pra limpar, né, a cicatriz. A gente não usava algodão, porque o algodão, como a minha mãe lembrou, grudava nos pontos, então tinha que ser gaze. E uma coisa que me ajudou muito também foi a calcinha pós-parto, que eu inclusive levei algumas calcinhas pra maternidade que tinham um elástico assim que seguravam mais a barriga, mas depois no pós-parto eu olhava pra calcinha e eu não conseguia nem colocar a calcinha, porque pra mim era muito apertada. Não pode ser nenhuma calcinha baixa, porque incomoda na cicatriz, então tem que ser uma calcinha que pegue um pouco mais acima. E aí a minha avó comprou 2 calcinhas pra mim, grande, mas assim... Altas, mas que eram mais larguinhas, e essas foram as únicas que eu consegui usar. Isso. Não consegui usar cinta, porque a cinta, ela pegava bem aqui na cicatriz, e a minha barriga ficou muito inchada, isso é um outro ponto. Ficou muito inchada, muito inchada. O que eu percebi é que as mães que tiveram parto normal, elas desincharam bem mais rápido. É na hora, 1 hora depois, pelo menos comigo foi 1 hora depois. E... Quem teve parto normal. Então a cesárea, quem tem cesárea demora muito mais. Mas essa dica da calcinha realmente é muito boa, né? E a outra coisa também é que tem algumas pessoas que elas compram fralda geriátrica. No meu caso eu não comprei. Sim. Eu comprei um absorvente grande. Para incontinência. E que inclusive também foi engraçado, porque nos primeiros dias a gente acaba produzindo muito leite. E a minha mãe chegou a comprar, né, aqueles algodõezinhos pra botar no seio. Os discos. Caríssimos. De amamentação, e aquilo não adiantava nada. Que não adianta nada. Então... É bom... Depende, né? Mas eu ficava toda molhada. Então eu acabei usando o absorvente que eu usava pro peito, pro seio. É absorvente de incontinência urinária, mas não é o absorvente pequeno, é o absorvente grande. Acho que usamos o acho que é a Duke, uma coisa assim. É super barato. É um laranjão. Ele tem acho que ele tem um valor de R$12 no máximo. E me parece que vem 20 ou 25 absorventes grandes, né? Uma dica que fica o absorvente. E a segunda parte foi o pós-parto em casa. Como que foi, né, essa recuperação em casa? Gente, é bem gradual, assim, dia após dia você vê uma melhora, mas eu acho que eu comecei a me sentir melhor mesmo, assim, no 20º dia só, que eu comecei a me sentir um pouco melhor pra fazer as coisas, porque os primeiros dias
em casa também são muito complicados. Você precisa de uma ajuda, ou seu marido, ou vó, ou alguém da família, um amigo pra estar com você assim, Alguém sempre. que te ame muito. Pra estar sempre com você, porque eu não conseguia, assim, uma coisa que me deixou muito frustrada e chateada é que eu não conseguia trocar o meu bebê, eu não conseguia dar banho no meu bebê, porque eu tinha uma cicatriz, então eu não conseguia fazer esse movimento de ir pra frente. Não conseguia abaixar pra pegar ele, então sempre eu tinha que estar sentada pra alguém me dar ele no colo. De uma forma bem delicada. E cada dia foi um dia e tem que se respeitar os 40 dias, evitar certos alimentos que produzem mais gases, fazer uma alimentação balanceada, rica, né, em proteínas, e ter sempre alguém do seu lado para um simples banho, para que te ajude a segurar o bebê, para amamentar. Porque o nosso pós-parto a gente precisa de alguém do nosso lado. Então, nesse caso, foi a minha mãe, meu marido. A gente precisa de ajuda com o bebê e a gente precisa de ajuda também. Então, é muito importante que você tenha alguém de confiança que vá ficar com você, pelo menos assim, durante o primeiro mês. Que é quando você tá mais fragilizada, quando você sente mais dor na cicatriz, você não consegue fazer muitas coisas. É bem complicado. Então vamos falar de coisa boa. Hoje em dia a cicatriz dela ainda dá pra ver, mas assim, eu tenho certeza que num futuro muito breve vai ficar imperceptível. Foi feita bem abaixo, né? Na linha, assim, digamos, da calcinha, do biquíni, né? Bem na linha do biquíni. E tem que usar, se você puder, usa alguma pomadinha, né, pra cicatriz. Nos primeiros meses tem que fazer a asepsia da cicatriz todo dia. De preferência álcool 70, mas conversa com o seu médico sempre de qualquer seguindo forma. as orientações do seu médico, mas eu me lembro que fizemos com álcool 70 e gaze, sempre gaze. Essas foram as nossas orientações. As orientações médicas e da equipe de enfermagem. E só uma curiosidade, né? Aqui no Brasil essa incisão ela é feita no sentido horizontal, que eu acho bem interessante, porque nos países asiáticos, no Japão, ela é feita no sentido vertical. E é uma questão cultural, né? No Japão, na China, e ela no sentido horizontal, ela realmente fica, depois de algum tempo, acho que 1 ano, 12 meses, ela fica praticamente imperceptível. Tomara. Eu vejo a da minha filha e já fico... Porque como eu acompanhei, e eu vou te falar, não foi a melhor cena que eu vi na minha vida. Doía em mim. Cada curativo que eu tinha que fazer era como se estivesse doendo em mim. Porque você vê todos os pontos. Também a volta da maternidade para ir para casa no carro doía muito. Cada quebra-mola que passava, cada curva eu sentia na alta, dor. Né? Na alta do... Eu sentia dor na cicatriz. Então, nossa, foi bem complicado, assim. O primeiro mês foi bem difícil. E tem que ter um cuidado, porque se caso um pontinho fique inflamado ou fique molhado, ele corre o risco de inflamar e abrir. E a última coisa que nós queremos é que dê algum problema. Então, por isso tem que estar sempre sequinho. E também não carregar peso, né? Não pode carregar peso. Por isso que ela precisa de uma acompanhante ou de uma técnica de enfermagem, seja o que for, mas alguém que esteja preparado, né? De acordo com as orientações do seu médico, a seguir tudo como nós já falamos. Mas essa é a nossa dica. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de como foi a minha recuperação do pós-parto. Eu fiquei os 40 dias, respeitei os 40 dias em casa, descansando, com a minha mãe me ajudando. E é isso.
Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Isso. E acompanha a gente nos próximos vídeos, né, mãe? Dicas da vovó e dicas da mãezinha. Mamãe Blogueirinha Brasil. Beijos. Beijos.